Olá, um bom dia para você. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, cumpre uma agenda de 3 dias em Nova York, nos Estados Unidos, em busca de investimentos para o Brasil. Nessa segunda-feira, o senador fez uma palestra para economistas e investidores em reunião promovida pelo Bank of America e a Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Ele destacou a importância da reforma da Previdência para a retomada do crescimento econômico do país. Está sobre os nossos ombros, dessa legislatura especialmente, nesse momento que a gente começa a discutir, governador Dória, com a verdade, a gente quer discutir com a verdade. O Brasil tem condições de ter sustentabilidade nos próximos 5, 6 ou 7 anos? Não teremos, porque não temos hoje. E se não teremos as condições de equilibrar as contas, não teremos a mínima capacidade de apresentar para o mundo, não é só para os Estados Unidos, para vários países que querem investir no Brasil e que nós estamos ávidos por esses investimentos porque não temos o recurso para fazer, como disse ainda há pouco. E esse debate verdadeiro é o que está posto no Congresso. Agora a gente tem condições de voltar para os trilhos sem extremos. Um caminho central que a gente possa fazer o que o Brasil aguarda de todos nós e o que o mundo aguarda do Brasil. Então, nesse sentido, eu quero tranquilizar do lado da política, do lado do parlamento brasileiro, e a demonstração está aqui nessa mesa. Parlamentares de várias regiões do Brasil, de vários partidos, que podem divergir em algum ponto da reforma, mas que, ao final, entendem que é preciso ser feito essa virada de página do Brasil. Então, no Senado da República, que é a casa que eu presido com muita honra, a Casa da Federação, a Casa dos Estados Brasileiros, eu quero dizer a todos os senhores e senhoras aqui presentes, nós temos a tranquilidade e a condição de confiar na aprovação da reforma da Previdência, para que a gente possa, de fato, trazer o desenvolvimento, a geração de emprego, construção da diminuição das desigualdades que são brutais no Brasil. O senador Antônio Anastasia, primeiro vice-presidente do Senado, está no exercício da presidência nesse período em que o presidente Davi Alcolumbre cumpre a agenda lá nos Estados Unidos. A partir desta terça-feira, às 4 da tarde, o plenário tem sessão deliberativa com a apreciação de projetos. Vamos ver os destaques da pauta com a jornalista Érica Christian. Um dos destaques do plenário é o projeto que garante aos pacientes com suspeita de câncer a realização de exames no SUS em até 30 dias a partir do pedido do médico. Hoje, uma lei estabelece um prazo de até 60 dias para o início do tratamento. Também está na pauta uma proposta que pode facilitar o pagamento de precatórios ao excluir do teto de gastos as despesas relacionadas ao cumprimento de decisões judiciais. E os senadores podem votar também a legitimidade para que a Ordem dos Advogados do Brasil entre com ação civil pública e a citação do réu por edital nos casos de desconhecimento do endereço. E os senadores vão discutir 3 mudanças na Constituição. A primeira torna permanentes os tribunais de contas, a segunda cria uma avaliação de políticas públicas e a terceira exige uma autorização do Senado para que a União possa reduzir o IPI, já que esse tipo de desoneração fiscal afeta o caixa de estados e municípios. A Comissão de Direitos Humanos tem reunião hoje às 11h30 da manhã e nela pode ser votado o projeto que obriga os presidiários a ressarcir o Estado pelos custos gerados com a própria manutenção. Uma audiência pública nesta segunda-feira sobre o tema contou com a presença de especialistas contra e a favor da proposta. De acordo com estimativa do Conselho Nacional de Justiça, cada pessoa presa no país custa até R$3 mil por mês aos cofres públicos. A Lei de Execuções Penais já determina a indenização por parte do condenado quando possível. Pela nova proposta, o ressarcimento das despesas se torna obrigatório. O texto também prevê que até 1/4 da remuneração recebida pelo trabalho do condenado possa ser usado caso ele não possua recursos próprios para o pagamento dos custos. A gente sabe que
que a maioria dos presídios ainda não dão essa estrutura para os presos trabalharem, não tem uma organização específica para isso, e até implantar, que é o nosso sonho que se implante isso no Brasil inteiro. Mas aquele preso que tem condições financeiras, que seja executado desde já. Hoje, em torno de 19% só trabalham, 13% só estudam. Isso são números que são estarrecedores, porque, na verdade, tem muita gente dentro das cadeias públicas ou das penitenciárias que querem trabalhar ou estudar, que pura e simplesmente não conseguem, porque, na verdade, é uma falha no Estado e isso tem que ser apontado. Esta especialista defende um estudo de impacto prévio. Segundo ela, os estabelecimentos carcerários com condições adequadas para o trabalho, por exemplo, não passam de 22%. Em algumas unidades da federação, nós temos experiências mais exitosas, como é o caso do Distrito Federal, por exemplo. Mas em outras, como é o caso do Ceará, os dados a que eu tive acesso, que foram atualizados em 2016, estabelecem que só 1% da população carcerária trabalha, tanto masculina quanto feminina. Então, o nosso problema não está na lei, e sim está na execução de políticas públicas penitenciárias. O texto estabelece ainda 2 exceções: quando a prisão ainda for provisória e quando o valor estimado do trabalho do preso não for suficiente para o pagamento. Não é só exigir o pagamento das despesas com sua manutenção, é saber se o preso tem condições de fazê-lo. Já na opinião desta advogada criminalista, o projeto cria uma contradição. O dinheiro gasto no sistema carcerário é elevado, é mal gerido, mal dispendido. Eu não precisaria afirmar isso se o Supremo já não tivesse o feito naquela medida cautelar na DPF 347. É um sistema carcerário caríssimo que devolve ao preso um tratamento desumano e degradante. Isso é fato público e notório. Quer dizer, nós gastamos muitíssimo dinheiro para tratar mal as pessoas que estão encarceradas, para violar seus direitos e garantias fundamentais, que, ao final, fazem com que o Estado tenha o dever de indenizá-las por terem sido submetidas a um tratamento degradante. Então, de início, nós podemos perceber que esse projeto de lei cria uma hipótese absurda de compensação entre as despesas com a manutenção do preso e o tratamento degradante a que ele foi submetido. Um decreto que amplia o número de beneficiadas com a mamografia no Sistema Único de Saúde e uma tentativa de prevenir acidentes com vidros elétricos de automóveis. Esses são alguns itens da pauta da Comissão de Assuntos Econômicos, que se reúne logo mais às 10 da manhã. A lei é de 2008 e determina: o Sistema Único de Saúde tem que garantir a mamografia a todas as mulheres a partir dos 40 anos. Mas uma portaria do Ministério da Saúde de 2015 restringiu a faixa etária das beneficiadas, 50 a 69 anos. O senador Lazier Martins apresentou um projeto de decreto legislativo para sustar a norma. Ele entende que o Ministério extrapolou os limites de seus poderes legais. Só o Congresso poderia mudar a lei. De acordo com o autor, a portaria do Ministério também afronta recomendações internacionais sobre a detecção precoce do câncer de mama. O decreto legislativo é o primeiro item da pauta da Comissão de Assuntos Econômicos, que se reúne nesta terça-feira. Na mesma reunião, os senadores vão analisar o projeto que concede aos diabéticos isenção de imposto de renda sobre a aposentadoria e a proposta que tenta evitar acidentes com vidros elétricos de fechamento automático. Passa a ser obrigatório o dispositivo anti-esmagamento. O vidro para de subir quando o sistema detecta a presença de algo que impede o fechamento completo. Não existem dados relativos ao Brasil, mas nos Estados Unidos, nos últimos 15 anos, mais de 80 crianças foram vítimas de acidentes. E também tem reunião nesta terça-feira, às 10 da manhã, da comissão especial criada para analisar a medida provisória que acaba com o desconto direto da contribuição sindical na folha de pagamento do trabalhador. Vão ser escolhidos o presidente e o vice. Até 2017, o imposto sindical era obrigatório. O empregador descontava direto do salário do empregado o equivalente a um dia de trabalho por ano. O valor era repassado aos sindicatos. A reforma trabalhista tornou o imposto opcional.
As empresas só podem fazer o desconto na folha de pagamento com autorização prévia do trabalhador. Mesmo com essa nova determinação, em 2018, mais de 100 decisões judiciais permitiram desconto sem autorização prévia e individual do trabalhador. A medida provisória que começa a ser analisada pela comissão mista reforça o que foi aprovado na reforma trabalhista e vai um pouco além. Determina que a contribuição sindical só pode ser feita por meio de boleto bancário a ser encaminhado para a casa do empregado ou para a sede da empresa. Além disso, o trabalhador tem que expressar o consentimento de forma individual. A comissão mista que vai analisar a matéria foi instalada na semana passada e o texto da MP, que tramita em regime de urgência, já recebeu mais de 500 emendas. Agora a gente confere destaques de outras comissões que se reúnem hoje. A Comissão de Educação, Cultura e Esporte tem 2 reuniões. Às 9 horas, uma audiência pública para debater a segurança nas escolas em virtude do atentado em Suzano, São Paulo, ocorrido em março deste ano. E às 11 horas, a reunião é para analisar matérias, entre elas um projeto de lei que concede para doadores regulares de sangue a meia entrada em eventos. A Comissão de Infraestrutura tem na pauta um projeto que prevê reaproveitamento e redução de rejeitos de barragens. E às 13 horas, na CPI de Brumadinho, funcionários da mineradora Vale prestam depoimentos. 131 anos de abolição da escravidão. A data, comemorada nesta segunda-feira, 13 de maio, foi assunto dos pronunciamentos dos senadores no plenário. O dia 13 de maio é uma data simbólica, para que não esqueçamos jamais esse longo período de desumanidade. O negro obteve a alforria, mas não obteve uma política de inserção social. Sua realidade permaneceu a do trabalho precário e a de remuneração espúria, vergonhosa. O Estado brasileiro aboliu a escravidão, mas não ofereceu garantias nenhuma para um povo que foi tratado como coisa, como objeto. Estamos no século XXI, ainda nos deparamos com a falta de políticas públicas verdadeiras que tragam a igualdade de direitos para toda a população. Percebemos que urgem políticas públicas que promovam a integração da população brasileira de todos os matizes a uma plena cidadania. Precisamos caminhar rumo à segunda abolição, senador Paim, que depende de nós, autoridades, e, é claro, de toda a população brasileira. A produtividade do plenário nos primeiros 100 dias da atual legislatura é a maior desde 1999. Foram analisadas 71 propostas. O levantamento é da Secretaria-Geral da Mesa. Os primeiros 100 dias da presidência de Davi Alcolumbre foram completados no domingo. Nesse período, o plenário votou 71 propostas. Entre os projetos aprovados, o que facilita a decretação de medidas protetivas da mulher em situação de violência doméstica. O texto estabelece que nos municípios, nos quais não há delegacia de polícia, nem forem sede de comarca da justiça, qualquer policial poderá decretar o afastamento do agressor. O prazo para a comunicação ao juiz das medidas adotadas cai de 48 para 24 horas. A proposta que altera a Lei Maria da Penha seguiu para a sanção presidencial. Se a medida protetiva não for aplicada de uma forma emergencial, ela está sujeita ao seu assassinato ou uma continuidade, não é, da violência que vem sendo sofrida. Ou seja, nós estaremos salvando vidas por espaço de pouco tempo. Para prevenir tragédias como a de Brumadinho e de Mariana, foi aprovado o projeto que modifica a Política Nacional de Segurança das Barragens. O texto seguiu para análise da Câmara. Antes do início do enchimento da barragem, o empreendedor deverá, primeiro, instalar equipamentos de alerta de emergência e sinalização das rotas de fuga e de pontos de encontro, realizar audiências públicas para a apresentação do plano, promover treinamento de evacuação com a população da área potencialmente afetada. Um dos projetos aprovados pelo plenário e que já se tornou lei
cria a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. O texto determina a notificação compulsória pelos estabelecimentos de saúde dos casos de violência autoprovocada. A propositura encontra respaldo no mandamento constitucional que aponta a cidadania e a dignidade da pessoa humana entre os fundamentos de nossa República. A automutilação é um comportamento sugestivo de um estado intenso de sofrimento com objetivo de alívio emocional ou de autoextermínio, sendo que o crescimento dessas práticas entre adolescentes e adultos jovens traz grande preocupação. Nesses primeiros 100 dias, o presidente do Senado promoveu uma reunião do Pacto Federativo com governadores e com o presidente Jair Bolsonaro. O encontro discutiu mudanças na distribuição de recursos entre União, estados e municípios. Davi Alcolumbre reafirmou o compromisso com a aprovação da reforma da Previdência quando ela chegar ao Senado. É uma reforma fundamental do ponto de vista da equalização, como disse, das contas e do equilíbrio fiscal, que o Senado da República tenha compreensão, em nome dos governadores, da importância dessa matéria. Nós temos, no Senado, constituímos uma comissão especial de acompanhamento que está sendo fundamental para acompanhar o desenrolar da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, para que o Senado possa, já agora, nessa primeira fase de discussão na Casa Vizinha, levar as suas opiniões, as suas ideias em relação ao texto apresentado pelo governo federal, pelo seu presidente da República, para a Câmara dos Deputados. O sucesso e os problemas enfrentados pelo programa Minha Casa Minha Vida. O senador Ângelo Coronel conversou sobre o assunto com a jornalista Renata de Paula. Criado em maio de 2009, o programa Minha Casa Minha Vida entregou mais de 4 milhões de moradias em 10 anos. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, mais de 50 mil unidades habitacionais estão com a construção paralisada. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, estado que concentra um grande número dessas obras. Senador, o Minha Casa Minha Vida tem empreendimentos em 92% dos municípios brasileiros, segundo a Caixa Econômica, né? O que está acontecendo com o programa agora? Olha, eu quero cumprimentar todos os nossos telespectadores, também os internautas desse programa que está estreando nesse dia de hoje, tão bem capitaneado por essa grande jornalista, a Renata, que está aqui realmente com esse sorriso aberto, tentando fazer com que nos esprema para ver se sai algum conteúdo. Mas, Renatinha, o problema é o seguinte, o Minha Casa Minha Vida é um dos programas de maior sucesso do governo federal. Para os senhores terem uma ideia, o programa Sub-50, o que é que significa? Que os municípios abaixo de 50 mil habitantes, eles podem pleitear ao Ministério das Cidades, no caso, antigamente era o Ministério das Cidades, que fossem construídas em cada cidade dessas 50 unidades ou 40 unidades, a depender da demanda que as prefeituras encaminhavam para o Ministério. Como é que aconteceria, como acontecia esse trâmite? Os agentes financeiros contratavam com o Ministério e o Ministério contratava as construtoras. E a construtora, de posse da lista fornecida pelas prefeituras, começavam as obras. Os terrenos também eram doados pelas prefeituras. O mutuário não pagava nada. Então era um programa de sucesso, por quê? Porque tirava as pessoas que moravam debaixo de palha de ouricuri, de lona preta, moravam embaixo de viadutos, embaixo de pontes. Realmente tirou muita gente que estava morando abaixo da linha de pobreza. É o pessoal que tem a faixa de renda até R$ 1.800 familiar, não é isso? Não, R$ 1.800. R$ 1.800 já entra numa outra faixa do programa, onde o governo federal subsidia uma parte do imóvel e o mutuário paga uma parte. Esse programa Sub-50, o mutuário não paga nada, porque eles ganham abaixo do salário mínimo. Então, eles não têm condições de assumir uma prestação. Tem uma faixa do programa que saiu até, Renata, meus caros telespectadores e internautas, que ainda o mutuário pagava até R$10. Mas foi tão insignificante que praticamente isso foi anistiado. Agora, só que essas casas começaram a ser construídas a nível de Brasil. Hoje o programa está paralisado. O governo federal
passado deixou empenhado 189 milhões para fazer frente aos débitos contraídos dos bancos perante as construtoras. Para o ano de 2019, senador? Não, essas obras já eram para ter sido concluídas. Mas como o Ministério, no governo Temer, não repassou o dinheiro para os bancos, para os agentes financeiros, consequentemente, não passou para as construtoras. E as construtoras não concluíram essas obras. Então, são obras que estão com 70%, 80% praticamente edificadas, cobertas, mas falta a parte de acabamento. O Ministério atual, o ministro Canuto, do governo Bolsonaro, tivemos uma reunião, levei os agentes financeiros perante ele no Ministério de Desenvolvimento Regional, se comprometeu a liberar esses recursos que estão empenhados do orçamento do ano passado para que fosse editada uma nova medida provisória, estendendo o prazo do programa Sub-50 para que, com isso, ficasse legalizado o repasse dos recursos para os bancos para as construtoras, com isso, terminassem as obras. Porque muita gente hoje começaram a invadir essas casas sem portas, sem piso. Não, isso aconteceu na Bahia, né? Na Bahia, vários municípios tiveram invasões, aliás, no Brasil todo. As pessoas que moram debaixo de uma lona, debaixo de um viaduto, vendo a sua casa, futura casa coberta, é melhor ele adentrar uma casa dessa. E tendo notícia de que a obra não vai adiante, né? Tem muitas notícias, muita conversa que o Ministério não ia repassar mais o recurso. Porque tudo isso é questão política. Como foi um programa idealizado no governo Lula, depois foi seguido no governo Dilma, no governo Temer, foi bem parco os recursos liberados para esse programa, e agora, por ser um programa de sucesso, as pessoas acham, talvez, o governo atual, que vai fortalecer os criadores do programa. Eu acho isso um erro, eu acho que as pessoas serão gratas àqueles que derem a sua casa, aqueles que entregarem a sua casa, porque não deve ser fácil uma pessoa morar no relento, quando chove, usar até papelão para se abrigar do frio e ver a sua casa quase pronta e o dinheiro não ser liberado do governo federal. Então, eu espero que isso libere e que esse programa Sub-50, além de concluir as casas que estão prestes a serem concluídas, que esse programa seja reeditado para que se possa lançar mais 100 mil casas, pelo menos na parte do Nordeste, onde as pessoas mais necessitadas precisam de um teto para morar. Senador, mas tem contribuição do Rio Grande do Sul, que a gente recebeu pelas redes sociais. A Tainã Medeiros disse que na minha cidade, Rosário do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, tem muitas obras inacabadas por falta de repasse do governo federal. É o que ela acredita, né? E isso faz anos e anos, que chegou ao ponto dos tijolos que eram para a construção das casas serem roubados, né? Como o senhor avalia essa situação? Olha, Helena, é importante você que está aí do Rio Grande do Sul, do outro extremo, um estado praticamente rico, né, o estado do sul do Brasil, do nosso Mas Nordeste. que está numa crise fiscal gravíssima. Exatamente, a crise fiscal grande. E também lá tem obras inacabadas. Porque, como eu disse, sai governo, entra governo, e nenhum governo quer dar sequência às obras iniciadas pelo governo anterior. E eu acho isso um erro. Inclusive, nós já aprovamos aqui no Congresso Nacional que as emendas colocadas para obras, elas no ano seguinte, ou se mudar governo, elas são obrigadas nas emendas de bancária a serem alocadas para que essas obras não sofram processo de descontinuidade. Porque muitas vezes as pessoas, o governo que entra, para uma obra quando o governo que saiu é adversário. E quem é prejudicado com isso é o povo brasileiro. O senhor fez uma intervenção numa audiência pública falando até a questão de acelerar antes da mudança das prefeituras. Exatamente. O que é que acontece? Quando você começa um programa desse, com um prefeito que está iniciando o seu mandato, é ele que escolhe os mutuários, ele que escolhe as pessoas que estão passando necessidade e depende de casa. Mas não existe um critério, senador, não, o critério de conhecimento público? O critério é a pessoa ter baixa renda, tem que ser comprovado, ter um cadastro único, que é o CAD único, como se chama, o apelido, talvez as pessoas que estejam nos vendo não sabem o que é isso. E depois desse CAD único, o IBGE bota a faixa de renda dessas pessoas. Então, não é uma questão do prefeito dar somente a um afilhado dele. Mas, evidentemente, se um prefeito entra e ele recebe um pedido, ele prefere atender o pedido daquela pessoa necessitada do que o pedido de um adversário. Isso faz parte da política brasileira, talvez até da política mundial. Então, eu espero que esse programa ele seja prorrogado até o final de 2020, porque em 2020 teremos eleições municipais e se ele não for prorrogado até 2020, para concluir na gestão dos atuais prefeitos, pode acontecer novas paralisações a partir de 2021, quando for eleita uma nova safra de prefeitos. Por que é importante isso, Renata e meus caros telespectadores, meus caros internautas? Porque um prefeito tem que dar o habites.
ele tem que dar o alvará que a obra ficou pronta e dar o habites para que as pessoas possam adentrar a casa. De posse desse habites, a construtora envia para os bancos enviam para o Ministério, para que o Ministério repasse a última parcela, que equivale a 10% do empreendimento. Então, se o prefeito for adversário do que está saindo, muitas vezes ele atrasa 6 meses, 1 ano, e quem se prejudica com isso é a construtora, que não recebe o habites para fornecer para o mutuário. Porque a construtora só pode entregar a chave ao futuro morador se tiver com habites na mão. Se não tiver com habites na mão, ela não pode entregar a chave ao futuro mutuário. E com isso fica a casa fechada, sem a construtora receber os 10% e sem o futuro beneficiado receber a casa para morar. Aí é gerado o que? As invasões. Mas à noite as pessoas não tem nada em termos casas. de regulamentação que possa ser feito para evitar esse tipo de desvio de conduta? Porque o senhor está falando de má fé. Na verdade, eu até digo a você que você falou a palavra certa. Na verdade, isso é um desvio de conduta, porque eu acho que quando você larga uma gestão e entra uma pessoa, mesmo sendo sua adversária, você não quer dizer que ali você tem que seccionar, você tem que paralisar. Eu sempre digo que quem casa com a viúva é dos filhos. Se você assume uma prefeitura da mão ou de um correligionário ou das mãos de um adversário, você não tem que parar os programas caso você receba de um adversário. Eu acho isso um absurdo, inclusive cabe representação ao Ministério Público para que os prefeitos que por acaso não queiram liberar o habites, ele ser também indiciado criminalmente. Senador, e especificamente sobre a Bahia, por que a Bahia tem um número tão elevado de obras inacabadas? Em alguns estudos dizem que é o maior número de obras inacabadas do país. O que aconteceu na Bahia? A Bahia é o maior estado do Nordeste. Se você pegar a área territorial da Bahia, ela somando o estado de Sergipe, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, a Bahia é maior. A Bahia são 417 municípios, uma população de 15 milhões de habitantes. Então, por isso que tem o maior número de pessoas necessitando de moradia. É questão, quanto mais gente, aumenta a pobreza. Você, por exemplo, que está nos escutando, você internauta, você telespectador, não sabe, mas nos Estados Unidos tem 40 milhões de americanos que moram abaixo da linha de pobreza. Só que isso não é divulgado. Mas se você pegar os estados do Nordeste, são divulgados os índices da pobreza, a pobreza acelerada, a pobreza cada dia cresce mais. Por quê? Pela falta de emprego. Se você não tem emprego, você não tem como comer bem, você não tem como morar bem. Então, por isso nós temos que mudar esse retrato desse extrativismo da população brasileira. E isso nós temos que, com isso, ter geração de emprego e renda para dar dignidade às famílias brasileiras. Senador, muito obrigada pela entrevista. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.